Tanta luz, já não estava habituado. Estou penteado. Vê lá, se esta faz diferença para casa aquela. Deixa-me ver se eu estou penteado. Estou? Estou muito despenteado, não estou? Yeah. Olha, tenho vindo a comentar muito isso. Foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida. E eu sempre criei muitas expectativas em relação a tudo. Eu levava a vida dessa forma. E fui aprendendo a desconstruir um bocadinho isso. E para aqui, curiosamente, vinha sem expectativas nenhumas. Isto porque as expectativas que tinha no passado acabavam quase sempre em desilusão, porque eu romantizava muito as minhas expectativas. E então decidi fazer o inverso aqui. E vinha sem expectativas e por isso... Acho que foi isso que fez correr tão bem. Acho. Não só, mas acho que foi, sem dúvida, porque vinha com expectativas lá mais em baixo e, portanto, a partir do momento que vi que tudo começou a superar-se, que faz-me sentido não criar essas expectativas. Eu, ao longo dos anos de vida, também crio muito, para mim mesmo, de forma a superar-me, desafios pessoais. E este foi mais um, portanto, falo em maior porque foi o mais diferente também. Portanto, o estar isolado, o estar com pessoas que eu não conhecia de lado nenhum, o estar sem acesso a telemóvel e redes sociais. Portanto, este fez-me sentido por isso mesmo, foi pelo conceito em si, porque este registro não existia em Portugal, com grande pena minha, porque o registro de remodelações e de decoração não existe em Portugal. Ok, existe noutro formato, não enquanto reality, e fez-me sentido o conceito em si. Por isso é que eu quis levar para a frente estes e não outros. Tive acompanhamento psicológico, quem muito agradeço, porque fez-me mudar muito de mim, fez-me tornar uma pessoa melhor. Trabalhei imensas coisas, não só expectativas, também a nível de insegurança também, que também existia muito. O programa também me ajudou nisso, curiosamente, como eu encarei como um desafio, portanto, e ao conseguir chegar a todas as atividades e superá-las, também me ajudou muito nisso. Portanto, a Gota d'Água foi há cerca de 6 anos atrás, com um término de um relacionamento. E a partir daí eu quis melhorar a mim mesmo. Portanto, até então eu nunca tinha gostado muito de mim, nunca me tinha aceitado muito como eu era. Portanto, não me achava uma pessoa muito apelativa. Mais a nível físico do que psicológico. Eu sempre acho que me valorizei mais a nível psicológico do que físico. Eu posso dizer que também sofri alguma alteração física. Portanto, eu acho que foi mais ou menos a partir do momento que usei aparelho. Isso mudou um bocado as feições do rosto e também com a maturidade. Portanto, porque não era um adolescente propriamente muito bonito. Eu acho que depois, a partir de que usei aparelho, mudou muito a minha autoestima. Eu sempre gostei muito de sorrir, mas o meu sorriso não era tão atraente quanto está atualmente, não era tão aberto, até escondia um bocadinho, e atualmente consigo ter um sorriso muito mais aberto é um modo também como eu quero levar a vida, portanto, de aceitação e de sorrir para a vida, para os outros. Eu tenho um lema que gosto muito e que eu acho que já falámos sobre isso, inclusive, que mete o meu apelido e que eu vou usar também como meu slogan para o meu projeto, que é a arte mais nobre é a de fazer os outros felizes. E isso faz-me muito sentido na minha vida. Poucas semanas depois de ter acabado o relacionamento, faleceu a mulher da minha vida, que era a minha avó materna, que tantas recordações também me trouxe agora durante esta estadia aqui na Tapada. Acho que
confesso que acho que foi uma guia durante o tempo todo que eu tive nesta tapada. Senti muito a presença dela. Isto também eu falei muitas vezes ao longo do programa. Senti muito a presença dela. Ela é o meu ícone, basicamente, de vida. Nós passávamos muito tempo em casa da minha avó, na nossa infância, e posso dizer que foram os momentos mais felizes da minha vida. Mas eu identificava muito mais com a minha avó do que me identifico com a minha mãe. Mas sim, são as mulheres da minha vida. Mas acho que a minha avó me alimentou muito mais a pessoa que eu sou hoje do que a minha mãe. A minha mãe era mais da parte educativa e as avós tragam-nos com mimos, portanto, e essa parte sabe muito bem. Eu caí em Lisboa de paraquedas, não conhecia nada nem ninguém. Já tinha ido uma vez por outra a espetáculos ou sair com amigos, mas o facto de ir viver foi outro grande desafio. Mas que correu muito bem. Eu adaptei-me muito bem à cidade. Eu adoro Lisboa, eu chamo-lhe a minha cidade madrasta, porque foi a cidade que me acolheu. Adaptei-me super bem à vida urbana e, portanto, gosto muito. Neste momento já não tanto quanto quando iniciei, mas continuo a gostar muito de Lisboa. Eu acho que amar são momentos, portanto, amar pode não ser algo constante, portanto, nós vamos amando várias coisas ao longo da vida. Hoje, claro que o significado de amor tenho outra visão do significado do amor. Tive que trabalhar outras coisas em mim que faziam com que os relacionamentos também não funcionassem, porque nunca é só da outra parte, portanto, também Nós também se não gostamos. temos o nosso cunho no facto das relações não funcionarem. E eu aprendi com esses erros, portanto, eu posso dizer que não levava as relações de uma forma saudável. E, portanto, hoje tenho outra maturidade emocional também. E, portanto, acredito que hoje já consiga levar um relacionamento de forma saudável. E é isso que eu quero daqui para a frente. Portanto, tanto que eu até então só me tinha apaixonado à primeira vista e hoje já não consigo apaixonar-me à primeira vista. Eu começava a casa pelo telhado e hoje começo pelas bases, pelos alicerces. Eu sou um sonhador, por natureza, assim. Eu sou muito... Crio uma visão muito romântica das coisas, sim. E, portanto, vejo numa coisa simples... Eu acho que a fotografia também me trouxe isso. Portanto, numa coisa simples, tu transformas aquilo em algum significado. Portanto, o que passa despercebido à vista de alguns, para mim, é um pormenor que me chama a atenção. Portanto, tanto que eu gosto muito de fotografar, por exemplo, pormenores. E acho que pode ter a ver com isso, é ver beleza nas pequenas coisas. Porque, de facto, ela existe. Portanto, e às vezes, nas coisas mais simples. Eu tive quase para desistir do programa. Foi mais uma fase difícil. Porque eu já tinha feito a inscrição, portanto, isto começou relativamente cedo. Já tinha recebido o telefonema da parte da produção a dizer que era um dos selecionados. Uma semana a seguir, a minha mãe liga-me em pânico porque o meu pai tinha desmaiado. O meu pai está a ser seguido há cerca de um ano em Lisboa porque tem insuficiência cardíaca. Até então não tinha sintomas, era assintomático e sempre levou uma vida super ativa, portanto nunca foi sedentário. Só que isso mexeu um bocadinho com as bases da família. Ficámos todos um bocadinho em pânico. Os meus pais têm 10 anos de diferença, o meu pai já tem 73. Mas até então era super saudável, inclusive até há pouco tempo nunca tinha estado numas urgências, o que são ótimas notícias, mas portanto nessa semana recebi essa chamada que me deixou bastante ansioso. Desmaiou, já fruto dessa insuficiência cardíaca, entretanto
a minha mãe recebeu auxílio de familiares na casa de campo onde estavam e foi de urgência para o hospital. Fizeram-lhe exames, a tensão estava super alta e foi ligado com vários aparelhos para casa, para no dia seguinte ir receber os resultados desses exames. No dia seguinte, quando chegou, esteve prestes a desmaiar e, portanto, já não saiu das urgências. Foi para uma unidade específica em que era controlado durante o dia e a noite. E nós ficámos super ansiosos, apreensivos com o que é que vinha por ali. Ele está a aguardar por operação ao coração. Nós já temos a certeza que ele vai ser operado, só que não é prioritário, porque era assintomático até então. Eu só vim com a certeza que estava tudo bem. O meu pai, entretanto, ficou logo nessa unidade. Eu, durante essa semana, saía do trabalho e ia visitá-lo, porque a visita era numa determinada hora. Houve dias que tive que sair mais cedo para conseguir ir visitá-lo, porque também estava com esse peso de vir para aqui, para uma experiência pessoal, um bocadinho por aí, sim. Tive algum sentimento de culpa. Mas eu só vim mesmo por saber que ia ter notícias dele, diárias. Foi esse o meu compromisso também para convosco. E por saber que ele estava a melhorar, porque ele melhorou, portanto, a 2 dias. Ele foi operado, entretanto, de urgência, foi-lhe posto um pacemaker. Durante a operação ao pacemaker, ele desenvolveu uma situação de saúde que acontece a 1% das pessoas que sofrem esta operação, que criou uma bolha de ar fora do pulmão. E, portanto, tiveram que lhe drenar essa bolha de ar. Portanto, não foi fácil aceitá-lo, porque pessoas que sofreram da mesma operação na mesma altura, no dia a seguir já estavam em casa e o meu pai tinha que passar mais uma temporada por lá. E isso criou-me ali outra vez mais ansiedade e foi muito próximo do programa. Mas pronto, foi operado. Depois, 3 dias mais ou menos, ele começou a melhorar. E já eu estava no programa quando soube que ele teve alta. E, portanto, eu acho que vivi a experiência aqui também melhor a partir desse momento, em que já estava mais aliviado, porque tive mesmo para desistir. Como é que vocês se vão inscrever num reality em que nem sequer sabem o prémio? Monetário. Exato. E a minha resposta foi muito simples. Nem tudo tem um custo, tem valores. Portanto, as coisas têm valor, não têm custo. Portanto, eu viria para uma experiência destas mesmo que não recebesse um prémio monetário. Foi pela experiência. Portanto, às vezes nós ganhamos mais pelas experiências da vida do que pelo um valor monetário. Fico muito feliz. Muito obrigado por tudo. Já passou.